Aleluia. Servos de Deus, Amém. Com palavras, com atitudes, com gestos. Porque, irmãos, nós sabemos que não é fácil hoje em dia ter filhos. Mas o Senhor, Ele nos deixou conosco a palavra dEle, que nos ensina como devemos agir, como devemos fazer. O livro de Provérbios, ele é rico em ensinamento para a paz, para como deve se proceder com filhos. Então, muitas das vezes não se faz. Amém, mano. Nós estamos vendo o raciocínio do senhor aí. Do maligno. Isso que aconteceu nos Estados Unidos é um fato verídico, irmãos. Que imagine as mães e os pais dessas crianças como é que ficaram. E muitas das vezes, irmãos, tem muitos pais que não dão atenção devida aos seus filhos. O filho vai para a escola, o filho volta do colégio, não pergunta como foi seu dia, com quem você está andando. Você tem que ter interesse de saber com quem teu filho anda, tem que ter interesse de saber como vai o teu filho no colégio. Porque eles vão refletir o que você é. Irmãos, para não fugir do texto, eu quando pequeno, meu pai era um homem atribulado. Meu pai teve mais de 16 passagens de cadeia em São Paulo, em Santos, e vivia num caminho tortuoso. E eu via meu pai naquele caminho tortuoso, e eu ficava olhando meu pai, eu falava, poxa, eu achava legal. Eu falava, rapaz, meu pai cheio de corrente, meu pai cheio de anel, de relógio. Poxa, eu quero ser igual ao meu pai. E comecei a criar um desejo no meu coração de querer ser igual ao meu pai. Eu comecei a criar um desejo dentro de mim de fazer o que meu pai fazia. Meu pai preparava drogas dentro de casa. E ali eu via, ele tentava me esconder, mas eu via. Aí eu falava, poxa, eu quero fazer isso também. E com 12 anos de idade eu comecei a andar com pessoas o qual não era do agrado de Deus, pessoas erradas. E eu com 12 anos de idade, os próprios colegas do meu pai me ensinavam como manejava uma arma, como fazia isso, como fazia aquilo. O que eu quero dizer, irmãos, nesta noite é que, para vocês verem como o que nós fazemos influenciamos nossos filhos. Verdade. Nós temos que dar exemplo, irmãos. Meu pai não me ensinava, mas eu via o que ele fazia. Era de errado, mas eu queria ser igual ao meu pai, eu queria ser igual a ele. E aos 12 anos de idade, minha avó me tirou da favela onde eu morava, em Santos, e me levou para a casa dela. E ali, para a glória de Deus, o Senhor, eu comecei a ter lugar, que minha avó também me levava para a igreja, minha avó era cristã, assembleiana, me levava para ouvir a palavra de Deus, e ali Deus foi trabalhando, eu menino ainda. Mas só que não adianta, irmãos, eu ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e chegar em casa, meu pai e minha mãe, todo torto, não me dava um conselho, não me falava nada. Porque os seus filhos, eu já ministrei aqui uma vez e disse que os seus filhos, eles não vão aprender somente vindo aqui para a igreja e ouvindo a palavra de Deus. Nossos filhos, eles vão aprender você em casa, exercitando e meditando na palavra de Deus. Porque não tem como, irmão, nossos filhos virem para cá, sentar e ouvir, são crianças. Vão absorver pouco. Mas quando você começa a fazer dentro do lar, quando você começa a exercer com as suas atitudes, Meu Deus. poxa, os filhos falam, poxa, meu pai, o senhor está orando, meu pai. Aleluia. Poxa, minha mãe, a senhora ora, eu também quero orar. Tem que sentir, tem que ver em você isso aí. É verdade. Porque ele vendo em você isso aí, eles vão fazer também. É verdade. Se não vão fazer, eles vão perguntar, minha mãe, por que você faz isso? Meu pai, por que você faz isso? É verdade. Irmãos, a palavra também diz que a palavra ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar também. E muitos amigos de meu pai, familiares do meu pai, diziam para mim que filho de peixe, peixinho é. Você vai ser igual ao seu pai. Meus próprios familiares diziam isso para mim. Infelizmente, com 22 anos de idade, eu me envolvi com coisas que não prestavam, coisas que não louvam ao Senhor. Mas foram frutos que foram plantados lá atrás. Palavras amaldiçoadas, atitudes de pai e mãe
que eu via e tinha o desejo de fazer. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus chegou na minha vida. Aleluia. E mudou a minha história. E hoje, irmãos, eu crio as minhas filhas querendo dar para elas aquilo que eu não tive. Eu não posso ter dinheiro, mas eu sou feliz porque eu tenho Cristo na minha vida. Então eu tenho que passar para minhas filhas aquilo que eu não tive. Elas têm que ver em mim o Cristo que eu sirvo. E é isso que muitos pais precisam fazer, irmãos. Muitos pais precisam exercer o reino de Deus dentro do seu próprio lar. Muitos pais precisam fazer com atitudes, se interessar mais em chegar até os seus filhos, se interessar mais de saber, meu filho, como é que você está. Não é somente com dinheiro não, irmãos, que vocês vão agradar o seu filho, não, é com gesto de carinho, com gesto de gratidão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmão, nós temos que botar em prática essas coisas. É a herança do Senhor, vocês vão ter que dar conta naquele grande dia. Como é que eu posso cuidar? Se o Senhor nos deu a herança, é porque Ele confiou em nos dar para nós podermos exercitar, ensinar bem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A questão de diálogo também, irmãos. Isso é necessário existir dentro do lar. Aleluia, Jesus. Precisamos exercer isso. Aleluia. Precisamos chamar os nossos filhos para conversar. Precisamos chamar, filho, o que está acontecendo. Se você está vendo algo de errado, a Bíblia diz para nós repreendermos com sabedoria. Não é somente batendo que você vai resolver alguma coisa, não. Porque você fazendo isso, você vai se ressuscitar a ira em seus filhos. E isso é perigoso, irmãos. A Bíblia ensina a não reter a vara, mas a Bíblia também ensina você corrigir com amor, com sabedoria. E como é que você corrige com amor e sabedoria? É usando a palavra de Deus. Ela que é a bússola para os perdidos. Amém. Ela que pode mudar a história, ela que pode fazer todas as coisas. Irmãos, eu garanto a você que não era esse o tema que eu ia ministrar. Minha esposa está de prova. Eu falei, Senhor, estava falando até com o Alex ontem, eu falei, Senhor, vai ser tal tema. Aí depois, Deus não é Deus de confusão. Aí o Senhor ministrou isso em meu coração. Amém. Glória a Deus. Boa esta palavra. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Então, se nós não estamos conseguindo fazer e exercer aquilo que a Bíblia nos manda exercer com os nossos filhos, peça ajuda a Ele. É verdade. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Oh, aleluia. Mas você já viu alguém ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, quando foi ter com o Pai, Ele deixou conosco o Consolador para nos ajudar. Mas o homem, ele tem a opção de querer ser ajudado e não querer ser ajudado. Então, se você quer ser ajudado, você precisa abrir o coração. Precisa expor diante de Deus. Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero ensinar o meu filho no caminho. E eu quero que o meu filho veja em mim, eu andando no caminho do Senhor. Com atitudes, com gestos, com palavras. Não com brigas, com discussões. Muitos pais dentro de casa discutem, brigam. Pais crentes. Como é que o filho vê isso? Como é que quer que o filho cresça e dê bons frutos? Não tem como. Não tem como, irmãos. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que o meu casamento seja uma bênção do Senhor. Eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, venha fazer parte do meu casamento. Porque, infelizmente, irmãos, muitos estão casados, mas não convidaram Jesus para entrar no seu casamento.
Aleluia. Precisa convidar Jesus. Amém. Precisa chamar Jesus para estar dentro. Amém. Porque no momento das dificuldades, nos momentos das tribulações, o Senhor Ele vai ajudar, Ele vai te mostrar. Em vez de você brigar, você vai orar ao Senhor, Ele vai te dar a válvula de escape. O que nós não podemos é dar maus testemunhos e maus exemplos aos nossos filhos. Porque nós somos, irmãos, nós somos espelhos dos nossos filhos, irmãos. Precisamos exercer essas coisas. Precisamos cuidar bem desta herança valiosa a qual o Senhor nos concedeu. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer valer esta herança a qual o Senhor nos deu. Precisamos tratar bem, dar amor, dar atenção, não só com palavras, mas com atitudes. E o Senhor se alegra toda vez que nós fazemos isso, irmãos. Precisamos ter um casamento de excelência. Precisamos dar bons testemunhos. Aleluia. Não somente vir para a igreja, adorar, louvar o Senhor, mas em casa, briga com o esposo, briga com a esposa. Eu falo briga de fazer vexame, de coisa de... Os ímpios veem e falam, pai, isso que é crente. Filho chorando de ver pai e mãe brigando. Não pode não, irmãos. Não pode não, irmãos. Em nome de Jesus. Temos que tomar cuidado, irmãos. Porque Satanás ele é astuto. Quantos pais têm perdendo seus filhos para as drogas, para as prostituições, para as bebedices? Se a Bíblia diz que se nós ensinarmos no caminho que se deve andar, ele não vai se desviar. Nós temos exemplo aqui na igreja, pessoas que nasceram de berço e é crente até hoje. Nosso irmão Daniel é um. Nossa irmã Bianca, filha do pastor Dias, é outro. Se ensinar, irmão, não vai se desviar. Mas para ensinar não é somente com palavras, mas com atitudes, com gestos corretos. Para que não seja tarde demais, irmãos. Para depois querer culpar Deus. Senhor, por quê? Por que o que se o Senhor te deu para você fazer? Você vai querer culpar Deus depois? Seu filho é levado, ore por ele. Seu filho é agitado, ore por ele. Não é somente batendo em nós, irmãos, que mais vamos resolver as coisas. Que muitos pais, infelizmente, só querem bater. E não pegam a palavra de Deus e enxertam no coração dos filhos. É isso que muitos pais precisam fazer, irmãos, dentro das igrejas. Para que venha se cumprir essa palavra e que os filhos não vão se desviar para os caminhos tortuosos. Aleluia. A Bíblia é a bússola do crente. A palavra de Deus, ela nos ensina a fazer todas as coisas, irmãos. Eu glorifico a Deus pela minha vida, o que Deus fez na minha vida, com a minha família. Mas eu, graças a Deus, eu aprendi a dar valor depois de tudo que eu passei. Eu aprendi a dar valor à minha família. Eu não estou falando aqui para engrandecer, não, irmãos. O maior aqui é o Senhor. Mas o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. É verdade.